Gabi, fala, meu anjo. Te cortei. Não, só queria... Não sei se a gente vai falar de Palmeiras ainda. Não, mas quer terminar? Manda, eu manda. só queria Vou falar do terminar teu São Paulo. de falar um pouquinho sobre a questão que essa semana chamou bastante atenção. Foi domingo. O Palmeiras jogou com o São Paulo em Barueri, com ingressos a R$20. E lotou. Lotou, foi extremamente elogiado o clima que a torcida do Palmeiras fez na Arena Barueri, que não lotava lá, não estava nos últimos jogos, né, contra o Corinthians mesmo, não tinha nem um terço se bobear das pessoas. E aí chega num jogo de Libertadores, que o Palmeiras tá para conseguir a classificação, o primeiro lugar geral, né, e coloca o ingresso mais barato a R$220. O mais barato. E aí não tinha nem 30 mil pessoas no Allianz Parque ontem. E ainda já vai classificado para a última rodada, para jogar em casa. E se continuar nessa precificação, não vai ter nem 20 se bobear, né? Porque já está classificado, Porque o não jogo vale não tem nada. interesse. Sim. E então é um problema muito sério ali. Acho que a Leila merece todos os elogios possíveis na gestão dela, né? Só que isso é uma coisa que realmente acho que ela pode olhar com mais carinho, porque... Tudo bem, tem a questão de você privilegiar os sócios avante, né, que são os mais tops ali para, enfim, com os ingressos, mas chega nesse tipo de jogo, numa primeira fase de Libertadores, não dá para você abaixar um pouquinho e às vezes o sócio avante não vai, o cara top do sócio avante. Então, isso dá oportunidade para outras pessoas irem. Só que eu tava vendo uma família, 4 pessoas. Eu vi um esse pai post. de 4, Um pai postou enfim, isso. pai, né? mãe e filhos querem ir na Gol Sul. Tava R$1.400, R$1.300. É muito caro, gente. Num jogo de Libertadores que não vale nada. É muito caro, Não vale Gabi. nada não, enfim. Parabéns vocês até entenderam. por levantar isso, porque a gente fala que o torcedor tá ficando muito elitizado. Isso, de fato, tá acontecendo no mundo inteiro, né? A gente tem ingressos caros, são arenas que viraram show. Você não vai mais para ver só um jogo de futebol, você tem todo o entretenimento. Mas eu acho que às vezes vale pensar com carinho no torcedor que é raiz mesmo, que não tem condição, mas que ama o time, que quer estar no estádio. Então, assim, que a gente faça, de repente, espaços diferentes, né? A gente tem o camarote, mas, então, de repente, atrás do gol, vamos conseguir fazer um espaço mais barato, para que a gente possa ter essa democratização do futebol. Porque o futebol, aqui no Brasil, pelo menos pra gente, Zé, é o futebol jogado em rua, que a gente ralava dedão. Então, assim, como que esse cara vai ter esse acesso? E eu acho que a gente tem que dosar muito para que a gente não fique aquele futebol mesquinho, sabe? Aquele futebol que eu assisto ali, mas eu perco a paixão, eu perco o amor. E é o que a gente vê muito acontecendo com a seleção brasileira. Que, eu torço de longe, eu não ligo mais. Porque isso pode acontecer com os clubes. Se eu começo a ficar distante do meu clube porque eu não tenho acesso, porque eu não consigo chegar, a gente já não tem mais treinamento aberto. A gente não tem mais as informações que a gente tinha antes. Então, como que a gente consegue aproximar o torcedor do clube? É assim, é a gente tratando com carinho. E eu acho que essa questão do ingresso tem que ser colocada em pauta, porque... Gente, o cara que recebe um salário mínimo, ele não consegue pagar R$220, desculpa. Eu acho que é legal, assim, eu entendo a questão da oferta e demanda e tal. O Palmeiras tá numa ótima fase, precisa de grana pra montar time, caro, precisa ter também, enfim. E tem 40 mil lugares no estádio, né? Foram feitas as arenas. Exatamente, A gente entende tem tudo toda isso, conta né? pra pagar, beleza, entendemos isso. Só que, de novo, voltando, é um jogo de Libertadores, de primeira fase de Libertadores. Exato. O ingresso mais barato, R$220. E aí tá ali e dá, sei lá, quantas pessoas? Acho que deu 28 mil pessoas. O recorde ainda deu tá com o Santos. O recorde no brasileiro, né? Porque eles, na final do Paulista, eles tiveram mais. É? É. Eu vi que Eu era acho que é do recorde ano. do brasileiro. Eu vi que era do ano, Será? 2025. Mas será que tinha o negócio do show, então, pra não dar... Ou menos. ser. É assim, Pode teve ser. show, o Santos jogou na segunda lá. Também. Não, o Santos botou 35.400. 35 Aí mil. já não tinha mais palco. Mas, enfim, só voltando nisso, são 28 mil pessoas num jogo de Libertadores que faltou... Pô, podia ter no mínimo mais 10 mil ali. Então, não faz sentido essa precificação. A gente não entende entendeu? nada, mas é bem levantado, né? Porque, por exemplo, mas precisa cobrir um custo. Fato, né? São as arenas, agora é diferente, beleza. Mas o que a Gabi falou é real. Porque se você põe mais 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas lá, você cobre o custo de novo. Zé, desculpa. E não muda nada pra segurança, pra... E eu acho que esse argumento cai por terra quando você faz o jogo pra quem? O seu time existe pra quem, mano? Exato.
Ele existe pra quem? Pra quem? Estratégia, Não é pro torcedor? o Palmeiras já mostrou que tem. Pelo Não é o menos o torcedor Palmeiras, que é o de uma maior forma patrimônio geral, do clube? quando tinha show e não dava tempo de desmontar palco, não colocava telão, convidava quem era sócio torcedor VIP Pra pra assistir assistir de o jogo de trás. trás do telão. Com Então, telão. estratégias tem. É ideias. Eu acho que tem, é. Eu acho- Não, é que assim, aqui a gente ainda não passa por isso, né? Mas quando você vai assistir um jogo na Europa, você percebe que existe uma coisa diferente, porque é tão mais caro que é uma torcida turista. Sim. É, super. Né? E, inclusive, Mas é muitos a clubes da reclamação- Europa reclamam disso. É uma E torcida a turista. reclamação que teve ontem, tava escrito, é o cemitério do Allianz Parque, porque não tinha... Você percebe, por exemplo, quando você vai ver um Real Madrid, principalmente quando é Real Madrid um jogo menor, o É. estádio tá cheio, mas a torcida não faz a torcida faz É Gente, total. É diferente. É o rico- turismo, né? É o Você tá turista, viajando, é. você vai- Eu falo, O rico não canta, não adianta. É o rico não canta. E assim, vai ter lá. Que adianta ter um estádio que seja com 28 mil pessoas ontem no Allianz Parque e não ter o clima de jogo? Por isso que eu sempre falo. Tem muita gente que critica a torcida do Palmeiras, fala, nossa, olha o que virou, essa daí é a torcida do Palmeiras. Não. Você quer ver a torcida do Palmeiras, você vai num jogo fora, quando eles estão jogando no Maracanã, Sim. estão jogando na Arena MRV. Aquela é a torcida verdadeira do Palmeiras, o povão, sabe? Enfim, tem muitas reclamações, eu poderia ficar uma hora Vou falando falar sobre da isso.